porque essa janela anabólica ela é maior do que 1 hora, e é isso que essa meta-análise disse. Eu separei aqui porque essa janela anabólica ela não é tão pequena, ela é muito maior, e isso faz diferença sim no momento de distribuirmos proteínas. E agora a gente vai entrar na outra pergunta polêmica que gera dúvidas. Existe, de fato, uma janela anabólica? Como que funciona? O que é essa janela anabólica? Então, a princípio, na teoria, essa janela anabólica seria um período após o treino, né, que poderia variar de 40 a 60 minutos, onde o processo de síntese proteica ele estaria aumentado e otimizado. Por conta disso, fazer uma prescrição de uma proteína de rápida absorção nesse momento poderia otimizar ainda mais esse processo de síntese proteica. Tudo bem? Então, essa é a ideia de janela anabólica. Muito provavelmente, a maioria de vocês já ouviu falar, e a gente vai analisar aqui alguns estudos que se aprofundam nessa proposta. Então, essa aqui é uma revisão. Teve como ideia analisar esse nutrient timing sobre proteínas, avaliou dezenas de artigos, tudo bem? Só que o que a gente precisa prestar atenção aqui nessa revisão foi que muitos desses estudos usaram como voluntários indivíduos destreinados. Então, até a maioria dos estudos foi realizado com indivíduos destreinados, o que muitas vezes não se assemelha ao público que nós vamos encontrar no nosso consultório, né? É comum nós encontrarmos no nosso consultório, falando aqui de nutrição esportiva, aquele indivíduo que já treina, muitas vezes treina bastante tempo, pega pesado na musculação. Então, a gente vai interpretar esse artigo, tudo bem? Mas, pensando nisso, a maioria dos estudos analisados nessa revisão levou em consideração indivíduos destreinados, beleza? E qual foi a conclusão que essa revisão chegou? Primeiro ponto, que são necessários mais estudos em relação ao nutrient timing relacionado à proteína. Então, ele já começa falando isso. Ainda faltam dados. Porém, com base nessa revisão, o consumo de proteína de alta qualidade de 0,4 a 0,5 gramas por quilo de massa livre de gordura no pré e no pós-treino seria uma diretriz geral e eficaz. Em paralelo com o que a gente viu anteriormente, né, o que ele está dizendo aqui? Que esse consumo de proteína antes e depois do treino seria interessante. Então a gente já viu que antes de dormir, esse aporte de proteínas seria benéfico, né? Depois do treino e antes do treino, essa revisão está dizendo que também seria. Beleza? Então, são valores que estão dentro do que a gente tinha estudado anteriormente, daquela faixa, tudo bem? Mas eu vou para a próxima revisão antes de concluir e fazer um resumo sobre essa questão de janela anabólica. Essa aqui já é uma meta-análise que avaliou também dezenas de artigos, mesma coisa, tudo bem? Muitos desses artigos usaram voluntários destreinados, o que não se assemelha muitas vezes ao nosso paciente do consultório. Porém, essa meta-análise diz o seguinte, fala a mesma coisa inicialmente, inclusive foi publicado no mesmo ano do anterior, né, com praticamente os mesmos autores, mas ela já começa dizendo a mesma coisa. Difícil conclusões sólidas a esse respeito. Porém, né, evidências não parecem mostrar que esse consumo imediato de proteínas logo depois do treino, ou seja, naquela hora subsequente ao treino, as evidências não parecem mostrar que o resultado para um consumo proteico nesse pequeno intervalo gera melhores resultados de ganho de massa muscular e de força. Ou seja, fazer o consumo de proteínas naquele pequeno intervalo de 1 hora do pós-treino não parece ser superior em relação a ganho de massa muscular e em relação ao aumento de força. Porém, a revisão ainda fala isso. Porém, o momento para o consumo proteico
pode sim ter uma boa relevância. Só que essa janela anabólica, ela parece ser maior do que 1 hora. Então, resumindo aqui a conclusão desse artigo, são necessários mais pesquisas sobre esse assunto, né? Parece sim que o horário para o consumo de proteínas tem relevância, porém, não é apenas de 1 hora essa janela pós-treino. Beleza? Então, o treino, no geral, ele promove alterações que aumentam a síntese proteica por até 24 horas. O que faz muito sentido. O que faz muito sentido é essa janela anabólica ser muito maior do que essas 24 horas. Então, o paciente ele vai realizar o treino dele, um treino pesado, mas não existe essa necessidade do consumo proteico ser nos 60 minutos subsequentes a esse treino. Porque essa janela anabólica ela é maior do que 1 hora, e é isso que essa meta-análise disse. Eu separei aqui porque essa janela anabólica ela não é tão pequena, ela é muito maior, e isso faz diferença sim no momento de distribuirmos proteínas ao longo do dia para o nosso paciente. Resumindo, janela anabólica como eu falei, não consumir proteínas próximo ao treino não traz benefícios, e consumir proteínas próximo ao treino pode trazer. Então, por conta disso, eu enfatizo, colocar uma dessas refeições proteicas maiores pós-treino, na minha opinião, seria uma das melhores opções. E o que mais importa é o consumo total de proteínas no dia. Isso não quer dizer que o horário não é importante. Então, nas pirâmides que eu sempre falo das prioridades da consulta nutricional, realmente, o consumo, a distribuição de macronutrientes, considerando ali o valor adequado de proteínas para o objetivo do paciente, vai ser a prioridade. O Nutrient Time ele vai entrar depois. Uma vez adequando a distribuição de macronutrientes, muito provavelmente o seu paciente ele já vai ter excelentes resultados. O Nutrient Time entra ali como uma cereja do bolo. Tudo bem? Mas não quer dizer que não seja importante. Então, se você quiser ser mais perfeccionista, principalmente considerando ali pacientes que levam o treino mais a sério, que levam a dieta de uma forma mais regrada, vocês podem sim aplicar essas estratégias, esses pontos que eu comentei agora, beleza? Ao longo da aula.